começar aí falando sobre resenha. Resenha é uma maneira de fazer algo resumido, mas não sendo resumo, né? Então vamos lá. O que é resenha? Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua própria opinião. Já vemos aí que resenha mexe com o quê? Com o subjetivo, né? A parte subjetiva do que você pensa, do que você acha sobre algo. Elas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Então, quando você escreve uma resenha, você está escrevendo algo para que alguém possa se identificar com um filme ou com um livro, ou com um show. Você está fazendo uma resenha a respeito de algo, dando sua opinião, para influenciar outras pessoas a querer ou não assistir aquela obra, né? O filme, o livro, o show. A resenha ela não é resumo. Nunca diga que resenha é resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo ele descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, sem nenhum detalhe. E a resenha, por sua vez, ela relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, mas não descreve os acontecimentos. Atenção nisso aí, tá certo? Dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto. Você lê um texto e você vai resumir ele. Enquanto que a resenha, não, você vai falar sobre algo. Quem escreve o resumo não acrescenta nada de novo. Não opina acerca do conteúdo. O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim a sua escolha. Qual a característica da resenha e qual a característica do resumo? A resenha é descritiva. O resenhista ele descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Pode ser opinativa e breve, enquanto que o resumo apresenta fielmente o texto. O autor do resumo escreve um texto reduzido ao máximo que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. Ele não tem opinião própria e ele é breve. Exemplos de trechos de resenha de Vidas Secas de Graciliano Ramos. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais. Nesse caso, A Seca do Nordeste, inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência. Exemplo de trechos de resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes, Fabiano e sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Então, vocês observem que no resumo, ele dá um quê de explicação, falando como é que é o livro, enquanto que a resenha crítica não. Ela dá características, qualidades que fazem com que você queira ler ou não o livro. Dois tipos de resenhas. Nós temos a resenha descritiva. Nesse tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, o que é feito de forma bastante breve, detalhar personagens e acontecimentos. Não existe detalhes, detalhamentos, isso fica para o resumo. A resenha descritiva é informativa e consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo sem relatar sua história e fazer julgamentos. E o que é a resenha crítica? Também chamada de opinativa, ela, além de expor algo a respeito do conteúdo,
influencia o comportamento do leitor. Ela não detalha o livro ou o filme, por exemplo, mas critica informalmente o livro ou o filme, o seu enredo, sem contar a sua história. O autor diz o que pensa acerca do texto do livro, opinando sobre o conteúdo e estilo utilizado. Parágrafos da resenha. O que nós vamos fazer na introdução? Identifique o título da obra e o nome do autor e, em seguida, faça uma breve apresentação sobre a história e contextualize o assunto. As informações mais importantes em mãos, você vai agora discorrer sobre elas. A introdução serve para fazer com que o leitor se localize, ou seja, é importante explicar todos os pontos relevantes da obra que está sendo resenhada. Aqui, tente não deixar o conteúdo muito complicado. Apenas introduza o leitor e faça com que ele se familiarize com o texto lido por você. No desenvolvimento, você, nesse momento, começa a discorrer sobre ligações entre a obra resenhada e outros textos, teorias ou autores. No desenvolvimento de uma resenha, há uma análise crítica da obra. Geralmente esse trabalho é feito colocando outros autores para dialogar por meio de menções bibliográficas concisas. Você não deve apenas emitir a sua opinião, mas sim apresentar um embasamento teórico, a opinião de outras pessoas a respeito. Argumentar não significa usar termos como gostei ou não gostei. Cuidado, não use esses termos no resenha. Na hora de escrever o desenvolvimento, dê preferência ao uso de verbos no presente indicativo. Boas recomendações para que esse tipo de trabalho seja feito são mencionar, ressaltar, salientar, destacar, considerar, citar, anunciar, afirmar. Aí são verbos que você pode utilizar no desenvolvimento da sua resenha. Conclusão. Após a apreciação do livro, filme ou artigo, preocupe-se em falar sobre as contribuições e importância da obra. O parágrafo final, que consiste na conclusão, deve ser elaborado com base nos argumentos expostos anteriormente. Dê uma olhada se o autor atingiu o objetivo proposto e dê sugestões sobre futuras pesquisas nessa área. Então, aqui na conclusão, é a sua opinião que vai valer. Maneira como você entendeu, o que você entendeu realmente daquele livro, daquele filme, daquilo que você está fazendo a resenha. A fonte indicada desse trabalho foi toda a matéria da professora Márcia Fernandes, certo? Fica a dica, se você quiser aprender mais, dá uma olhada lá no site Toda a Matéria. Site muito bom para o Enem, quem quiser fica de olho e procura lá. A avaliação de redação de vocês está no Google Forms e vocês têm até amanhã, às 23h59, para entregar. Estou fazendo hoje, mas não é hoje, gente, é amanhã, tá bom? Então fiquem à vontade, dê uma olhada no material. Se gostou, dê um joinha. Um abraço para vocês, um beijo da tia Gláucia, fiquem na paz.